E tudo isso eu acho que tem uma participação muito importante do Daniel Alves. Nem sempre sendo brilhante em campo, não é o jogador que vai pegar a bola, sair driblando 3, 4 ou fazer um chutaço de fora da área todo dia, fazer um gol, mas é aquela formiguinha que vai trazendo todo dia mais um pouquinho para o formigueiro e o formigueiro vai crescendo. E sempre com muita personalidade e exemplo para os jogadores. Então, sim, é uma peça muito importante o Daniel Alves. Eu acho que esse espírito vencedor dele impregnou o São Paulo, porque hoje é um time que joga em perfeita sintonia. O time está vibrando, né, pulsando junto. Isso é muito importante e tenho certeza que passa por ele. É verdade. Agora, presidente Mauro Naves, hoje é dia 28 de dezembro. O Natal já passou, o Réveillon está chegando. No dia 28 de outubro, há 2 meses, com certeza neste programa nós estávamos falando o seguinte, hein? Mas o São Paulo, o Daniel Alves, será que valeu a pena? E o Fernando Diniz, tem que insistir com ele. O São Paulo não se encaixa. São problemas de muitos e muitos anos do clube. E de 2 meses para cá, tudo deu certo. A partir daquela eliminação do Lanús, dentro do Morumbi, São Paulo eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil, eliminou o Flamengo do Rogério Ceni, embalou no Campeonato Brasileiro. E tá aí, presidente Mauro Naves. Pois é, João. Agora, tudo que a gente falava no dia 28 de outubro também fazia sentido. Eu acho que quando ele diz aí que há 2 meses se falava que o Daniel jogava muito, eu também estava entre esses. Eu achava, assim, que não via necessidade dele jogar 10, 11, 12, 13 partidas. Mas o Diniz via e tá aí. Talvez o fruto seja isso. Talvez seja nesse sentido aí que disse o Eugênio. A cada partida ele acrescentava um pouquinho lá no trabalho de formiguinha. E o Diniz sentia muito a necessidade de ter um líder, né, da grandeza do Daniel em campo. Mas eu também achava que ele estava muito desgastado, até fisicamente. Mas, enfim, e nem todas as partidas ele jogou muito bem, maravilhosamente bem, tanto que o São Paulo, até 2 meses, vinha com esses metade desses gols. Bom, o Diniz está lá desde o ano passado. Se você comparar o ano passado, classificou, pegou uma vaga para Libertadores e tal, mas não foi um time badalado como esse ano, né? Com a situação que está. Consegue agora ter a melhor defesa ao lado do Grêmio. Consegue estar com o melhor ataque, coisa que o ano passado não tinha. Mas ainda assim chegou ali e classificou para a Libertadores. Meio sem empolgar, mas foi chegando e tal. Aí, de repente, ele pega 2 jogadores com os quais ele trabalhou no Fluminense. Acho que juntos jogaram só uma partida, Brenner e Luciano, mas estavam lá no elenco. E lá não deu a liga para o Diniz, de repente, explodir com os 2 lá no Fluminense e ser muito feliz, fazer muitos gols. Aí quis o destino, que um vai para o Grêmio, o outro volta para o São Paulo e tal. Aí faz a troca com o Everton e veio o Luciano, encaixa perfeitamente, que o Diniz também já o conhecia, do Fluminense, encaixa perfeitamente com o Brenner e isso fez uma mudança sensacional. No ano passado, ele tinha um jogador que talvez todo torcedor tenha dito, sem ele não vai dar esse ano, que era o Antony. O Antony era a esperança ali do ataque. Nem fazia tantos gols assim, mas pela qualidade técnica dele e tal, quando o São Paulo perde esse jogador, provavelmente o torcedor, vamos perder força ofensiva. Não, a dupla Brenner e Luciano se encarregaram de fazer com que o São Paulino não lembrasse mais do Antony. E aí o Diniz tem seus méritos. Ele tinha uma velocidade ali pelo lado com o Antony, e ele não tem esse cara hoje. O que ele faz? Ele põe o Sara do lado e o Igor no outro e resolve o problema. E caras que resolveram no meio, coisa que o Antony não resolvia, e chegam, né? Óbvio, não tem a velocidade do Antony, mas estão chegando, porque os 2 lá na frente já resolvem tudo, enfim. Agora, continuidade. Parabéns a quem
o segurou. A gente costuma só elogiar o Raí, mas certamente outros lá deram força para o Raí para que ele continuasse como Diniz. Que bom que esse trabalho... E aí, assim, a gente já estava discutindo agora há pouco, se o fulano não tivesse saído, o nome do Flamengo, provavelmente vamos falar do Ramon no Vasco, mudaria. O Diniz teve com a corda no pescoço também. Quem chegasse lá faria o que ele está fazendo? Eu acho difícil, porque aí eu acho que a continuidade é legal. Porque ele já tem esses caras, todos os da base que ele foi usar, que ele foi buscar. Primeiro ele colocou na defesa, depois ele mudou de ideia, voltou agora com o Bruno e o Arboleda, mas já lançou o Diego Costa, vai ser o zagueiro do São Paulo aproveitar, e esses meninos todos do meio campo. Enfim, gente da base que o Diniz estava lá desde o ano passado, vendo o amadurecimento, vendo aonde melhor seria agora para utilizá-los, e encaixou, deu tudo certo. Então esse é um trabalho de continuidade que merece aplausos. E ele teve há 2 meses, como você disse aí, 28 de outubro, com a cordinha no pescoço. Ainda bem para o São Paulino que ele saiu. É verdade. Persistência, né? É uma palavra importante. Raí, uma figura importantíssima na permanência do Fernando Diniz. Foi o cara que acreditou sempre, né, no trabalho dele. E valeu a pena manter o Fernando Diniz, que aos poucos foi colocando peças, jogadores mais jovens, Daniel Alves ajudando o time dentro de campo com a sua experiência. E tudo está funcionando. Agora, Breiler Pires, quarta-feira, contra o Grêmio, que está em vantagem, venceu o primeiro jogo por 1-0, e esse São Paulo, que está encaixadíssimo, vai ter que continuar nessa boa fase para conseguir avançar na Copa do Brasil, Breiler. É um jogo difícil, o clima de decisão, a gente já vê jogadores falando em partida mais importante da temporada para o São Paulo, e deve ser encarada dessa forma, porque apesar de todas as dificuldades que o trabalho do Diniz teve para emplacar, o São Paulo ainda é um clube muito carente de um título para dar essa confiança, para devolver um pouco da autoestima ao torcedor. O Diniz, os jogadores, o Daniel já conseguiram parte desse processo, né, de fazer o torcedor voltar a se encantar e confiar nesse time, mas é preciso algo mais, né, uma cereja do bolo, um título grande para chancelar esse trabalho, e por isso o jogo contra o Grêmio precisa ter esse tratamento, né, um envolvimento, uma mobilização diferente, e acho que o São Paulo, nesse aspecto, tem se mobilizado a cada jogo, né, tratou... deu importância à partida contra o Fluminense, poderia ter poupado, ter preservado mais jogadores, mas sabia que era necessário criar essa gordura para o Campeonato Brasileiro. Então, acho que o São Paulo, eu não sei se incorporou o espírito vencedor do Daniel, porque eu acho isso muito difícil de se fazer, de um jogador chegar na equipe com um currículo apenas, né, com a vontade, com a gana de vencer, e isso contagiar todo mundo. Acho que é algo maior, que depende de outros fatores, e o São Paulo encaixou em vários aspectos. Não só pelo Daniel Alves, mas também por conseguir dar mais tranquilidade à comissão técnica, de ter um dirigente bancando o trabalho nos momentos difíceis, em eliminações. Eu acho que isso faz com que os jogadores confiem e enxerguem no treinador uma figura de autoridade, uma figura que tem respaldo. Acho que se a diretoria rateasse nos momentos difíceis, condicionasse a permanência do Fernando Diniz a um resultado do jogo seguinte, talvez ele não teria conseguido essa adesão incondicional dos jogadores à sua forma de jogar. E acho que isso fica uma lição até para muitos clubes do futebol brasileiro. O treinador precisa ter respaldo, até para que os jogadores entendam que eles não são maiores no processo. A vontade de um ou de outro jogador, ou até o dirigente ser seduzido pelo momento de achar que é fácil tirar o treinador e criar uma cortina de fumaça, que isso não pode existir. Essa é uma cultura que precisa ser superada. Então, acho que, além do Daniel Alves, o São Paulo conseguiu aparar várias arestas que não havia conseguido ao longo do ano, muito pelas feridas que sofreu ao longo da temporada também, e isso favoreceu o trabalho do Fernando Diniz, o trabalho também do Daniel Alves, porque quando a gente
o criticava no meio da temporada, havia motivos para isso. A gente via um Daniel Alves no começo do ano ou nas eliminações que corria muito com um afã de protagonismo, de ser o cara que marca, que decide, que chega na área, que se apresenta para jogar, mas ao mesmo tempo não era tão decisivo como ele é hoje, às vezes simplesmente criando um espaço, dando 2 passos para trás para o Igor Gomes aparecer, para o Sara ser o armador no lugar dele, que é um jogador que atrai muita marcação. Nesse aspecto da inteligência de jogo, ele fez uma partida, para mim, impecável contra o Atlético, naquela vitória por 3-0, porque ali a gente viu um Daniel Alves maestro, um Daniel Alves armador, com um camisa 10, e também um Daniel Alves muito cascudo, malandro, sabendo cavar expulsão, sabendo irritar o adversário, e também tendo controle emocional para não cair na pilha do jogo. Então, atuações como essa, contra o Fluminense, ele foi novamente muito bem, fazem com que não só as críticas sejam esquecidas, porque, volto a dizer, eu entendo quando o Fernando Diniz defende o jogador, fala que ele é importante, mas a gente não pode chamar as críticas que o São Paulo ou o Daniel Alves sofriam antes de injustas. Acho que elas eram merecidas pelo momento, pelo futebol que o time ainda apresentava. Essa forma de jogar não estava bem consolidada e isso, o tempo, fez bem ao Fernando Diniz. Esse sabe aproveitar muito bem os dias livres para treinar e melhorar o time. Mas acho que o Daniel Alves, por exemplo, foi criticado num momento que eu achei justíssimo de um líder, um jogador experiente se expor no meio daquele batuque na pandemia, num momento em que o São Paulo também pregava para os seus jogadores se resguardarem. Acho que foi um deslize desnecessário do Daniel, espero que tenha aprendido com isso. Então acho que é um São Paulo mais maduro, chegando num momento de decisão com um nível muito alto de confiança, apesar da derrota no jogo de ida. Acho que o jogo de ida deixou para o São Paulo o sentimento de que é possível vencer no Morumbi. Vai ser, sim, um jogo, uma pedreira, um jogo difícil, um Grêmio que não quer passar por uma crise, um jogo que pode representar uma pressão ainda maior para o trabalho do Renato. Então, vai endurecer demais esse confronto no Morumbi, mas acho que o São Paulo tem méritos suficientes para passar, tem uma forma de jogo estabelecida e que só foi estabelecida também pelo sentimento de que vale a pena correr riscos. E esse risco que o São Paulo corre compensa. É o risco de jogar bem, o risco de fazer uma boa saída de bola, porque sabe que quando o São Paulo consegue passar da primeira linha de marcação, clareia o campo, e aí favorece a velocidade do Luciano, do Brenner, coloca o jogador em condição de fazer 1 contra 1. Então, no jogo contra o Fluminense, o gol do Fred foi apenas o segundo gol que o São Paulo sofreu por erro de saída de bola. O primeiro foi contra a LDU. Então, se a gente pegar o percentual de como o São Paulo arrisca, de como o Volpe participa da saída, os zagueiros, Bruno Alves, Arboleda, acho que é um risco que vale muito a pena, que compensa pelo resultado que o São Paulo tem e pela solidez defensiva que consegue ter, mesmo disposto a sair jogando, a fazer isso de forma permanente, não dependendo do adversário, pela forma como o rival marca. Então, acho que é um mérito, sim, do Fernando Diniz de ousar, de continuar acreditando, incentivando seus jogadores a correrem esse risco, e a gente precisa acabar, desconstruir esse mito de que o São Paulo tem saidinha. Não é uma saída, é um método estabelecido, um método muito bem treinado pelo Fernando Diniz e que tem dado certo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.